Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao Telenotícias. Hoje, 17 de maio de 2025, caro telespectador, entramos à sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor da informação a nível nacional. Para já, vamos às principais notas informativas. No âmbito de celebrações dos 50 anos da Polícia da República de Moçambique, foi realizado a deposição de uma coroa de flores em homenagem aos heróis nacionais na Praça dos Heróis Moçambicanos, como símbolo de reconhecimento e respeito pelo seu contributo à luta pela independência e soberania do país. Ao longo dos seus 50 anos de existência, a PRM tem desempenhado um papel central na manutenção da ordem pública, no combate à criminalidade, na proteção de pessoas e bens, bem como no reforço do Estado de Direito. Este é também um momento de homenagem aos agentes que perderam a vida no cumprimento do dever. Segundo o ministro do Interior, Paulo Chachine, a polícia está bem e registra um rejuvenescimento contínuo com o passar do tempo. Acrescentou que os grandes desafios enfrentados pela corporação passam pelo combate à criminalidade. Afirmou ainda que a polícia está a preparar-se para enfrentar este desafio, trabalhando ativamente no sentido de esclarecer os crimes. Garantiu que, enquanto os crimes não forem esclarecidos, a polícia não irá parar, concluindo que cada bairro conta com a presença policial para combater o crime. A saúde da nossa polícia está bem. A saúde está bem. 50 anos de vida da polícia significa estar bem. É o rejuvenescimento cada vez mais da nossa polícia. À medida que o tempo vai passando, ela se torna mais jovem, com as novas entradas, se torna mais jovem pelo dinamismo que se impõe no trabalho que realizamos dia para dia. Os grandes desafios é o combate à criminalidade. É o combate à criminalidade. Esse aqui é o grande desafio. E enquanto não tivermos uma estabilidade total, não podemos dizer que chegamos ao fim. E essa estabilidade total também dificilmente pode existir, porque cada dia que passa há novos fenômenos criminais. O que nós temos que fazer é, a cada vez mais, impulsionarmos mais as nossas atividades, a cada vez mais prepararmos cada vez para combater esses fenômenos novos que vão surgindo. Bom, o que a polícia está a fazer para esclarecer os crimes que ainda não estão esclarecidos é trabalhar no sentido de esclarecer esses crimes. A vontade e o desejo é esclarecer esses crimes. E enquanto não estiverem esclarecidos, a polícia não vai parar. Agora, a situação dos bairros, há crimes que vão surgindo, mas em cada bairro há polícias, estamos lá, estamos lutando para combater o crime. Por outro lado, o presidente do Conselho Municipal, Razak Manhica, afirmou que o compromisso da polícia assenta na integridade e honestidade, cumprindo o juramento de servir a sociedade. Acrescentou ainda que a polícia tem a responsabilidade de proteger, garantir a paz e assegurar a estabilidade. A grande missão que a nossa polícia tem reside no compromisso que tem com a integridade, com a honestidade, fazendo valer o juramento que fez de servir a sociedade. E esse juramento não é um juramento somente de palavras, prende-se com o compromisso de proteger os inocentes. A nossa polícia tem a responsabilidade de proteger e desenvolver uma relação amistosa com o maravilhoso povo moçambicano, unido do Rovuma ao Maputo. Tem a grande responsabilidade de garantir a paz, de garantir a estabilidade e, acima de tudo, promover a harmonia entre os moçambicanos. É a responsabilidade também da nossa polícia. O comandante provincial da PRM em Sofala, Ernesto Madung, promete intensificar as ações operativas para pôr o fim à onda de roubos de telemóveis na via pública, garantindo maior segurança e tranquilidade aos cidadãos. Celebrou-se hoje 50 anos da PRM ao nível nacional na província de Sofala. A cerimônia de deposição de coroa de flor teve lugar na Praça dos Heróis, no bairro da Xota,
dirigida pelo comandante provincial Ernesto Madung. No período de janeiro a março de 2025, foram registrados um total de 32 casos criminais, contra igual número do período análogo de 2024. A destacar 14 homicídios agravados e dos 32 casos criminais registrados, 31 tiveram seu esclarecimento, o correspondente a 97% da resposta policial. Em relação à sinistralidade rodoviária, verificou-se o aumento em 5 casos, o correspondente a 83%, ao registrar-se 11 casos contra 6, que tiveram como consequências 10 óbitos, 9 feridos graves, 13 feridos ligeiros, 7 danos materiais avultados e 7 danos materiais ligeiros. Perante estas situações, comprometemos-nos em tudo fazer para proteger os interesses do Estado e dos cidadãos, para que estas situações criminosas não comprometam o normal funcionamento das instituições e a livre circulação de pessoas e de seus bens. Antes de terminar, gostaria de aproveitar o ensejo para exortar a população para continuar a colaborar com a PRM na prevenção e combate à criminalidade e acidentes de viação, pois entendemos que a garantia da ordem e segurança públicas é sim missão da PRM, mas para o seu sucesso depende sobre maneira da colaboração dos cidadãos, nossos parceiros estratégicos. Numa altura que a onda de roubo de celular na via pública está ganhando espaço na Beira, Madung diz que vai acabar com esta ação efetuada por malfeitores. Bem, a polícia já tem ações a desencadear. O que tem que fazer neste momento é cada vez mais intensificar as ações, coordenando e colaborando. Por isso que solicitamos que é necessário que a população possa colaborar com a polícia na identificação e denúncia. E nós vamos fazer a nossa parte, que é neutralizar os promotores e responsabilizarmos, que é lavrar os atos, encaminhar as outras instâncias para que estes possam responder através dos atos que eles têm cometido. Por outro lado, o comandante provincial sublinhou que tem havido boa colaboração entre a polícia e a comunidade. São avanços positivos. Vocês não imaginem, se for a perceber daquilo que são os dados que nós prestamos e falamos de cerca de 32 casos, temos um esclarecimento praticamente 97%. Isso é graças à colaboração da população. Todas as ações que têm acontecido, a nossa população tem colaborado, tem denunciado, razão pela qual alcançamos os resultados que aí anunciamos. Mensagem para a ocasião de 50 anos de comemoração da polícia? A mensagem nossa sempre vai para a nossa população de forma particular, para que continue a confiar na sua polícia, continue a colaborar, continue mais vigilante ao nível dos bairros, ao nível das comunidades, nas aldeias, em toda a parte daquilo que é a nossa província, para que a população intensifique a vigilância e confie qualquer situação às autoridades policiais. Essa é a única forma e é a mensagem fundamental que nós queríamos deixar na comemoração deste jubileu da Polícia da República de Moçambique. Pode referir que no âmbito de 50 anos, a Polícia da República de Moçambique, em Sofala, realizou uma feira. As imagens são José Bilho, Mendes Mundá. O primeiro secretário do Partido Distrital da Frelimo, na cidade da Beira, Albertino Eduardo, encoraja jovens a apoiarem de forma ativa e consciente a governação do presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, destacando a importância do envolvimento da juventude na consolidação da paz, do desenvolvimento e da unidade nacional. Albertino Eduardo falava após manter o encontro com jovens da OJM e das associações juvenis do distrito. Os nossos jovens, portanto, a nível do distrito, comportaram-se bem. Segundo, viemos também anunciar aquilo que foi o trabalho do nosso presidente do 100 dias, para encorajar a juventude, para continuar, portanto, a apoiar o nosso presidente. O nosso presidente tem sonho com a juventude, então vimos a necessidade, portanto, de juntarmos os jovens, agradecer aquilo tudo que fizeram durante o processo de campanha. Na ocasião, o primeiro secretário distrital da Frelimo na Beira pediu aos jovens a dar seu contributo para a governação do Daniel Francisco Chapo. Bem, primeiro chamamos a atenção à juventude, porque a juventude é quem viver do quadro do governo. Não há nenhum governo que desenvolve sem, portanto, a juventude. Então viemos aqui para dar essa responsabilidade à juventude, para começar a pensar como um jovem velho, trazer, portanto, aquilo que são realizações, trazer aquilo que o jovem quer, para podermos juntar com a ideia do presidente, ajudar o camarada presidente
E tem sorte que o camarada presidente também é de década de 75. A tudo que está fazendo o camarada presidente sempre enrola na juventude. Então viemos hoje para incutir a juventude. O camarada presidente está preocupado com a vida da juventude. Por isso, vinhamos juntar a ele para poder agradecer o esforço que está a fazer o nosso presidente junto, portanto, à juventude. Importa referir que Albertino Eduardo, primeiro secretário de Estado da Frelimo na Beira, grangia a simpatia da juventude e move massa popular. As imagens de São José Bilho, Mendes Mundai, província de Sofala. E o Serviço Nacional de Investigação Criminal deixou de estar sob tutela do Ministério do Interior e passou a prestar contas diretamente ao Procurador-Geral da República de Moçambique, reforçando assim a sua autonomia e o alinhamento com o Ministério Público no combate ao crime. A mudança consta da proposta de revisão da lei do Cernic submetida na Assembleia da República pelo Presidente da República, Daniel Chapo, e visa, entre outros objetivos, tornar o órgão uma polícia judiciária, conferir-lhe maior autonomia institucional. Segundo o analista do debate político, a divisão de poderes não terá visibilidade devido à dimensão do mesmo. Haverá muitas dificuldades para poder integrar o Cernic à Procuradoria-Geral da República. Mas eu creio que havendo mesmo vontade, mesmo meio a essas dificuldades, é possível que elas sejam contornadas com algum tipo de sucesso, algum tipo de eficácia. O outro, porém, é que a questão da divisão de poderes, ela não ficará muito notória, não teremos uma visibilidade em termos de divisão de poderes, tendo em conta a dimensão na qual se pretende, porque quando olhamos para a divisão de poderes, estamos a olhar para o poder executivo, o legislativo e o judicial, e a quem elenca o quarto poder, que é o poder dos mass medias, mas isto só passa do Ministério para um órgão como a Procuradoria-Geral da República. E é muito importante porque nós vimos a RENAMO, o MDM, defendiam muito este pacote de transferência do Serviço de Investigação Criminal para a Procuradoria-Geral da República. Eu creio que o novo governo tem uma percepção diferente dos anteriores e uma das formas de conseguir, se calhar, trazer essa questão de esclarecimento de crimes com mais eficácia, com mais eficiência, eles compreenderam que deviam transferir este setor para a Procuradoria-Geral da República. Por outro lado, Marcelino Pangaia afirmou que a mudança é simplesmente uma passagem de modelo devido à falta de esclarecimento de crimes e assegurou que a defesa e segurança de um país é tarefa do governo, pois não há como desenvolver sem a estabilidade do Estado. A defesa e segurança de um país é tarefa do Estado, tarefa do governo. E se não consegue, dê espaço aos outros para também mostrar suas capacidades de garantir a segurança deste país. Não há como um país desenvolver sem segurança de pessoas e bens. É isso hoje, as pessoas vivem tímidas, ameaçadas em qualquer instância. De qualquer maneira, é raptado, vai não sei para onde. Depois perdemos vários empresários, perdemos vários políticos, perdemos várias figuras da comunicação social por situações desta natureza e não há esclarecimento disto. Num país onde há seriedade, efetivamente, as autoridades que estão ligadas a esses ramos já deveriam ter colocado os lugares à disposição, não tendo conseguido esclarecer absolutamente nada com relação aos problemas principais que têm ocorrido relativamente a essa questão de raptos, relativamente a essa questão da corrupção que está a ocorrer. Dia após dia estamos a ouvir o erário público a ser surrupiado nas instituições públicas. Mas não se esclarece, não há ninguém preso. Se existe um e o outro, mas maioritariamente estão aí a passear a sua classe. Então, o que está a acontecer? Eu não acho essa mudança pura simplesmente é uma passagem de modelo. Da mesma maneira que houve recentemente, tirou-se a Administração Nacional de Estradas no Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, foi-se colocar no Ministério de Transportes e Logística. Será que isso vai resolver o problema das vias de acesso no país?
As estradas deixaram de ser obras públicas, agora passaram para transporte. Não há explicação clara quanto a essa questão. Então, são mudanças fúteis que, em algum momento, não tem explicação. Ademais, Pangaia terminou a sua intervenção destacando que a lei e ordem não pode ser comandado pela política, pois não há como haver esclarecimento profissional dos crimes. A lei e ordem, aqueles que fizeram pela lei e ordem, não podem ser comandados pelos políticos. Então, enquanto os políticos estiverem a poder guiar esses senhores, pode-se mudar as pessoas para várias outras instituições e que essas instituições estão alicerçadas ao partido no poder. Não há como poder haver um esclarecimento profissional dos crimes que estão. Porque tudo aquilo que, de alguma forma, acaba manchando quem no poder está nessa altura, e é ele que tem. Vem aí essa situação de separação de poderes. Até que medida em que nós temos separação de poderes no nosso país? É exatamente essa lavagem que não pretendia chegar até esse detalhe. Enquanto nós não tivermos a separação de poderes, vai ser extremamente difícil que se esclareçam os crimes. O governo aprovou o novo decreto de carreiras e remunerações profissionais na função pública na passada terça-feira, com o objetivo de minimizar problemas na administração pública. Por sua vez, o analista político Marcelino Pangaia, durante o debate político, disse que o governo deve encontrar mecanismos para resolver os problemas salariais. A implementação da tabela salarial única em 2022 tem sido o centro de reclamações, críticas e reivindicações pelos setores da saúde e educação, onde se registram paralisações e greves nas suas atividades. O decreto foi tomado em resposta ao enquadramento salarial. Pangaia disse que resolver as necessidades da função pública é um passo significativo e que o seu maior receio é que o governo não consiga responder às preocupações dos funcionários, principalmente nos setores de educação e saúde. Ao procurar resolver os problemas que apoquentam o funcionário público já é um aspecto positivo. O único receio neste momento é não poder conseguir ir de encontro com as preocupações dos funcionários, particularmente no setor de educação, nas instituições do ensino superior, onde a falha ela é bastante notória. Já dissemos aqui que temos lá professores, doutores que estão a receber menos comparativamente a um licenciado que está a trabalhar nos gabinetes. E muito mais ainda comparativamente aos funcionários que estão nos ministérios. Então, nas instituições de ensino superior, é uma situação dramática que está lá a decorrer. Vimos igualmente na questão dos funcionários, a maior parte dos funcionários ligados ao Ministério das Finanças. Há de ver lá que quase a maioria, de repente, passaram para a classe de especialista, sem se perceber exatamente de que maneira que aquilo aconteceu. Então, era importante que pudesse também rever. Só que quando começar a rever esse cenário, obviamente, vai aparecer aquela situação que Felipe Jacinto News dizia, de olha, nós procuramos resolver o barulho com barulho. O analista acrescentou ainda que a desigualdade dos direitos humanos e injustiças na função pública trazem insatisfação por parte dos funcionários. Efetivamente, temos muitas outras situações na função pública que provavelmente não passam apenas por esse decreto, passa também pela lavagem cerebral de muitos dirigentes na função pública que criam a situação de injustiça, desigualdade entre os próprios funcionários. Nós temos aqui a denunciar os banquetes que têm estado a ocorrer na função pública, que é um desperdício de dinheiro público, não é? Que dia após dia as reuniões não param nas instituições e é sempre o mesmo grupo que tem tais banquetes, enquanto os outros, também na mesma instituição, assistem a esses senhores a terem esses banquetes quase todos os dias. E isso é uma questão que está a criar desmotivação, porque todos são funcionários, estão a trabalhar para a mesma causa. Independentemente da atividade que cada um faz, então deveria haver essa igualdade. Esperemos que a Inocêncio em Pisa possa criar condições de poder resolver
das injustiças que estão a decorrer. Marcelino Pangai enfatizou que o Ministério da Administração Estatal e Função Pública deve averiguar os problemas dos funcionários das autarquias, pois na última revisão da tabela salarial não foram incluídos. Outra questão aqui é o próprio custo, né? Tendo em conta que as autarquias, elas de alguma forma dependem do Ministério da Administração Estatal, apesar de haver eleições, deveria-se criar condições para ver o que está a acontecer com os funcionários das autarquias. Também tem vários outros problemas que, parecendo que a tabela salarial única, na última hora, não chegou de poder enquadrar a estes, e esses também estão numa situação de costas viradas com o governo. De que forma o governo vai poder fazer a implementação da tabela salarial única com relação aos funcionários que estão afetos nos municípios é outro barulho que esperemos que esse decreto ele possa resolver. Realizou-se esta sexta-feira em Maputo a 4ª edição do Fórum Nacional de Governança da Internet e a 2ª edição do Subfórum da Juventude. Os encontros visam promover consensos e uma visão comum sobre políticas e estratégias ligadas à governação da internet, transformação digital, cibersegurança, inteligência artificial e o quadro legal e regulatório das TICs em Moçambique. Durante a cerimónia de abertura, a secretária permanente do Ministério das Comunicações e Transformação Digital, Nilza Miqudade, afirmou que o Fórum constitui um importante mecanismo de articulação nacional. O evento reforça a implementação de políticas como o da sociedade da informação, aprovada pela Resolução 17/2018 de Segurança Cibernética, aprovada pela Resolução 69/2021, bem como a aplicação das leis das transições eletrônicas e das telecomunicações. Importa destacar que a era digital redefiniu a forma como vivemos e interagimos e tornou a internet uma ferramenta importante para o desenvolvimento econômico, social e cultural. Ela não é apenas um meio de comunicação, mas um espaço onde ideias são compartilhadas, onde o conhecimento é democratizado e onde as oportunidades são criadas. No entanto, com esse poder vem igualmente uma responsabilidade imensa. Por isso, hoje reunimos vozes de diferentes setores, governo, sociedade civil, academia, setor privado e mais intervenientes do ecossistema digital, para discutir um tema que é fundamental para o nosso país, a governação da internet. Já o académico José Castiano alertou para os desafios impostos pela chamada infocracia, uma nova forma de domínio social e político baseada na manipulação da informação através da inteligência artificial. Nesta sociedade não se exploram corpos nem energias como eram nas sociedades anteriores, sociedades capitalistas. Nesta sociedade exploram-se mais informação e dados. Um dos últimos livros escritos nisto que eu li com muito gosto, Nexus, do Harari, assustou-me numa página onde diz que a nova colonização é a colonização de dados. Eu suponho que a Índia possui mais dados sobre a saúde nossa, principalmente da elite moçambicana, do que Moçambique. Estou a supor que a África do Sul, também na mesma área, deve ter mais dados acumulados sobre as tendências de doenças de elites moçambicanas e também da classe média do que nós próprios Moçambique, e que, portanto, nesta ideia, nós somos uma colônia de dados destes países que são os nossos novos colonizadores. Portanto, os novos colonizadores não são daqueles da partilha de África de 1884 para 1885, que foi feita em Berlim, onde o rei Leopoldo II quase que ocupou todo o Congo, por isso que o Congo tem esses problemas que tem. Mas os novos dominadores de hoje, colonizadores de hoje, são sim empresas digitais, empresas do Silicon Valley, que não pedem licença para entrar nos nossos países, para recolher esses dados. As nossas minas, nossos recursos são mais conhecidos em Washington ou em Silicon Valley, onde se localizam, do que em próprio Moçambique.
Então, não tenhamos dúvidas que nós somos uma colônia, retomamos o lugar de colonizados por causa disso. Por isso, essa sociedade de informação e de dados serve para a vigilância, serve para o controle do outro, serve também para o prognóstico estratégico no controle dos recursos e na sua exploração. Sem os dados, ou que nós chamamos de sociedade de dataísmo, não conseguimos sair desta sociedade como vítimas, como pessoas, como sempre, que estão na parte mais inferior da sociedade humana. Só mudou o meio, mas a essência da colonização ainda continua. Cassiano defendeu ainda que a liberdade hoje está reduzida a gestos digitais, como likes e publicações, transformando o acto de escolher em algo simplificado ao toque de um dedo. É com o dedo que nós olhamos qual é o vestido que vou comprar para o casamento na próxima semana. É com o dedo que esta manhã aquecemos no frigorífico, como é que chama aquilo, no micro-ondas, o nosso leite. É com o dedo, enfim, que olhamos e escolhemos, penetramos para escolher a quem vamos visualizar hoje, se é do partido A ou do partido B, se é o intelectual A ou o intelectual B. Portanto, a nossa vida está reduzida a dedos. Então, a questão que esta política aqui levanta, e que eu acho que é importante, este livro levanta, é como é que nós vamos entrar para essa era digital. Há 2 dados aterradores que estão lá, na introdução logo. Moçambique é o penúltimo país em termos da ideia da era digital ou era da informação. Só está abaixo de Moçambique o Congo. Estou a falar no mundo. Parece que, se não me engano, 177, não sei como é que se diz, o lugar que Moçambique está. Portanto, o penúltimo. E na SADC e na CPLP é o último. Está atrás da Angola, está atrás da Guiné, está atrás de todos os outros países. Eu penso que Moçambique tem uma boa chance de entrar na era digital, sobretudo se as políticas forem orientadas para o desenvolvimento da juventude. Um Fórum Nacional de Governança da Internet encerra com o compromisso de continuar a promover políticas públicas inclusivas e alinhadas ao desenvolvimento digital de Moçambique. Um jovem de 35 anos de idade, residente no bairro de Xungussura, na cidade da Beira, afirma ter saído da província de Sofala até a província de Maputo, a pé, com o objetivo de conhecer a capital do país. Chama-se Miguel Manuel, residente no bairro de Xungussura, tem 35 anos de idade, é o único jovem que neste século percorreu 1.200 quilômetros sem meio de transporte. Isto quer dizer, saiu da Beira a Maputo a pé. Quando a nossa equipa de reportagem acompanhou que este jovem na imagem fez este percurso, colhemos sensibilidade para saber como foi a viagem. O único homem que saiu da Beira para Maputo a pé, como é que você se sente agora? Mas será que, acho que fosse não ser o único, né, a fazer esse tipo de caminhada. É assim, o percurso que eu fiz pode ser muito longo, mas acredito eu, mesmo antes, né? Estamos a falar, por exemplo, da guerra de 16 anos, eu acho que as pessoas já deslocavam, né? De guerra, né? Muitas pessoas deslocavam, o meio de transporte é difícil, né? Acredito que pessoas faziam mesmo Beira África do Sul, ou Nampula África do Sul, ou Maputo, mas essa caminhada que eu fiz, eu acredito que nenhum homem, nenhuma pessoa pode fazer, a não ser um homem escolhido por Deus, e que pode conseguir. Fora disso, essa caminhada que eu fiz é uma caminhada, é milagre. É milagre, porque se for a ver, eu fiz provavelmente um intervalo entre 1 mês a 2 meses, um intervalo de 1 mês, 3 semanas, quase 2 meses que eu fiz Beira, Maputo a pé. Mas o Senhor Deus me alimentou, como já havia dito antes, né? Foi a pé, voltou a pé ou foi de a pé, voltou a pé? Fui a pé, a ida não tive nenhuma boleia, foi uma caminhada mesmo. A volta, aí já tive tive boleias, né? Mas a ida foi totalmente a pé, a ida. Não tive um intervalo de 1 mês, 3 semanas, 2 meses. Esse é o intervalo, o espaço entre 1 mês, 3 semanas, 2 meses no máximo. 1 mês, 3 semanas, 2 meses no máximo. É o espaço, é o tempo que eu levei de Beira a Maputo a pé.
Questionado o jovem Miguel se pela caminhada não obteve encontro com animais ferozes durante a caminhada, respondeu: Aí pelo caminho tinha animais, você não teve medo, andava, dormia onde pelo caminho? Não, é que a confiança, eu confio no Criador do céu e da terra. É por essa razão eu não temi e não tive medo. Fui firme através da confiança do Senhor Deus, o Criador do céu e da terra. É por isso que não temi. Não temi, porque não foi a primeira viagem, como eu havia dito antes, né? Primeira viagem fiz Beira Chimoio a pé, apesar que Chimoio é um pouco mais perto, né? Então, mesmo assim, a confiança, por causa de tudo que nós estamos a contemplar, os céus e a terra, pessoas, animais, então é por aí que são essas coisas, essa obra, né? Obra ou coisas que existem e que estão a me dar garantia, a confiança de que o Senhor Deus existe. Já Antônio Alexandre, seu amigo, diz que é verídico que Miguel andou de Beira a Maputo a pé. Ele andou da Beira a Maputo a pé? Andou da Beira a Maputo a pé. É pela primeira vez que isso acontece nessa geração? Com certeza, pela primeira vez. Está surpreso também com isto? Estou surpreso, mas concordei consoante a identidade do cartão eleitoral que o São Miguel havia tirado. Então, com isto, o São Miguel é o único que até então percorre de Beira a Maputo a pé? Com certeza, para já, para mim, fico surpreso. Importa referir que vários jovens na cidade da Beira estão surpresos com a coragem e bravura do jovem Miguel. As imagens são de José Binho, Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. É com esta nota que nós marcamos o ponto final do Telenotícia. Caro telespectador, agradecemos pela audiência com promessas de voltar na próxima semana, à mesma hora. Prefere terminar uma relação própria para ir ser amante ou ainda voltar para ser a segunda onde era a única? Alguns casais já estão separados e só falta a mulher conseguir um emprego. Boa noite, ficamos por aqui. Até segunda-feira.